Eu agradeço, então, a presença de todos, né? Como eu te falou, é uma alegria retomar aqui os nossos estudos em 2021, do Pensamento e Vida. E nós vamos, então, retomar aqui o nosso trabalho com o capítulo 18, né? E que é sociedade. Então, para a gente estudar aqui, nas palavras de Emmanuel, a sociedade, de início eu trouxe aqui a definição, uma das possíveis definições de sociedade aqui do dicionário, né? E a palavra sociedade, ela advém do termo latim societas. E societas significa associação com outros. Então a gente vê que estar em sociedade é justamente estarmos associados com outras pessoas, né? Isso é uma questão assim bem interessante. E aí, continuando a definição, nos diz que os seres humanos juntam-se desde os primórdios. Então, é uma coisa natural da espécie, até mesmo antes da gente se tornar humano, né? Quando a gente era lá, antes de éramos primatas lá, a gente já trabalhava em associação, a gente já vivia juntos, né? Porque os grupos facilitam a sobrevivência. E aí pode-se dizer, de maneira geral, que é uma espécie de rede de relacionamentos, né? Eu achei interessante essa definição, entre as pessoas. E essa rede de relacionamentos é que configura o que nós denominamos sociedade. Então, existe, né, como uma dicotomia, dois lados aqui da mesma questão, que é o indivíduo e a sociedade. Então, o indivíduo, nós, cada um de nós, somos o elemento objetivo, né, representado pelo corpo, para quem é materialista, aqui na encarnação, ou para quem é espiritualista, representado pelo eu espiritual. Qual é o meu espírito? Que é uma coisa individual, uma individualidade. E a sociedade, ela é um elemento subjetivo, diferente do outro que é objetivo, aqui é um elemento subjetivo, e ela é a rede de relacionamentos, né? Ela só existe no plano mental, porque a sociedade não é simplesmente pessoas juntas. As pessoas podem estar juntas, mas não se relacionarem. A sociedade é o relacionamento dessas pessoas. Então, ele existe no plano da mente, né? A partir, se formos usar palavras de Emmanuel, das interações eletromagnéticas, que o pensamento é eletromagnetismo. Então, as associações eletromagnéticas, o pensamento nosso, estabelecido com os demais da sociedade, que é o que a gente chama de sociedade, né? Então, nós vamos poder explorar isso mais adiante. E uma segunda palavra interessante aqui da definição é a associação. Então, é a associação de pessoas. E aí eu me lembrei que no capítulo 8 do Pensamento e Vida, Emmanuel traz a questão da associação para nós. E lá naquele capítulo, né, isso tudo está online, pessoal. Se alguém quiser achar interessante, quiser ver esse estudo, vocês encontram aí na internet, né, no YouTube da Unelar. Se o homem pudesse contemplar as correntes de pensamento, ele diz que como a gente tem a luz, tem o som, tem os pensamentos que circulam no universo como um todo, né? Se a gente visse isso, a gente reconheceria que todos vivemos em regime de comunhão. Então, eu posso achar que eu estou isolado, mas não. Meu corpo está isolado, mas aquela rede que é a sociedade está viva. E o que eu penso interfere nos companheiros à minha volta, e o que eles pensam interfere em quem eu sou, como eu reajo, interfere em mim, né? E quem rege esses princípios de relacionamento são as leis de afinidade. Então, a associação, a lei de associação, que é uma lei natural, né, trazida aqui por Emmanuel, é a base de toda a vida social. E Emmanuel vai muito a fundo nesse item, né, nesse capítulo 8, dizendo que ela preside os acontecimentos, ela comanda a existência. Então, eu posso pensar que eu faço o que eu quero, mas não. Na maior parte das vezes, eu sou conduzido pelo pensamento coletivo. E a gente consegue ver isso, por exemplo, em algumas cenas meio violentas de grupos. Então, às vezes, as pessoas estão ali na rua tranquilas e começam alguém fazer alguma atitude negativa e as pessoas vão se associando naquele pensamento, pessoas que nem sabem o que está acontecendo, entram no clima de ódio, de raiva contra aquela pessoa, começam a falar mal, surgem
às vezes absurdos como linchamentos, né? Isso é uma prova de que a gente não está imune da influência dos pensamentos dos outros seres. E é muito importante retomar isso para entender a nossa vida social e como a gente quer se conduzir na sociedade. E aí, finalizando o resuminho aqui dos alguns pontos desse capítulo 8, ele diz assim, né, que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e as ideias, porque o pensamento é matéria que emitimos com o nosso cérebro espiritual. Essa matéria, ela toca o outro, ela influi no perispírito e na mente do outro, né? Então, veja, tudo que a gente faz, sentimento, mentalização, a fala, a ação, principalmente, ela gera nas outras pessoas uma reação. E isso configura a nossa sociedade, né? Ainda antes de entrar em Emmanuel, vamos lembrar de Kardec, que ele trouxe no capítulo 7º do livro 3º do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, né? E ele entra perguntando se a vida social é natural, é uma lei da natureza. E ele responde que certamente. E aí tem uma outra pergunta interessante, que é: se o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal, ou há também neste sentimento, né, na busca da sociedade, uma afinidade providencial de ordem geral? E a resposta é muito interessante, que ele diz que o homem deve progredir. Então, essa é a conceituação espírita. Nós construímos a nossa felicidade, e isso é o que seria o progresso, a construção da nossa própria felicidade. E essa construção, ela não pode ser feita sozinho. Por quê? Porque as pessoas não têm todas as faculdades. A gente não é completo, a gente depende do outro. A gente só evolui no contato com os outros. E quem quiser retomar o estudo desse capítulo do Livro dos Espíritos vai ver que ele discute ali a questão do isolamento, de a pessoa viver uma vida como um eremita, que isso tudo atrapalha mesmo a evolução da pessoa, né? Porque no isolamento a gente se embrutece e estiola. Estiola é uma palavra interessante, né? É uma palavra de botânica, de planta. Significa um desenvolvimento anormal dos vegetais causado pela ausência de luz. Olha que palavra interessante, né? Então, quando a gente está sozinho, não vive em sociedade, a falta da luz, a falta do outro, faz com que a gente seja como aquelas plantas que crescem no escuro, né? Elas são deformadas. É bem interessante essa imagem para a gente comparar. E também trazer algum subsídio de Herculano Pires, né? Eu estou no momento estudando esse livro, O Espírito e o Tempo, é um livro muito bonito, e preparando esse estudo eu identifiquei alguns pontos desse livro. Então, Herculano Pires diz assim, que o homem se destaca na massa animal da espécie, ou seja, eu me individualizo como um corpo, como um animal, como uma espécie, né? Quando eu reconheço a si mesmo, alguém que é diferente do outro e se opõe ao múltiplo, ao coletivo. E ele diz aí que o corpo está em um conflito com outros corpos que o cercam. E no segundo momento, né, então esse gregarismo biológico, ou seja, esse desejo de estar junto, agregado, ele é superado pelo narcisismo. Olha que interessante, eu achei isso, para mim foi uma novidade, foi uma coisa bem interessante. E aí aquele mito de Narciso, né, pessoal, que gosta só de si, que se olha no espelho, até definha de ficar se observando no espelho. Ele diz que no momento em que Narciso se debruça sobre o espelho das águas e aprende a se contemplar, então ele vê quem ele é, ele vê sua beleza, ele se admira. Nesse movimento ele descobre também que ele merece a admiração dos outros. E aí Narciso, merecendo a admiração dos outros, ele se interessa pelo outro. E aí surge o vínculo social. O vínculo social inicia-se com uma coisa um pouco egocêntrica, né? Onde eu gosto de mim, eu quero que o outro também me queira. E isso foi uma parte importante nas etapas do crescimento, da individualização nossa, do reconhecimento de quem somos, de nós mesmos, né? Por isso a grande importância da vida social. E é lógico que agora nós temos que nos desvincular desse narcisismo, desse egocentrismo e colocar o outro junto de nós. Quem trouxe essa mensagem? Jesus, quando colocou como parâmetro amar ao próximo como a si mesmo. Enquanto o Narciso só ama a si próprio, agora nós precisamos amar o outro e nós mesmos.
né? Então, esse é um segundo momento da nossa vida social. E como um conjunto de mensagem aqui de Herculano Pires, né? Na vida social está a vida, na sociedade está a vida mental, em oposição ao corpo, que é a sede da vida material. Então, a gente só desenvolve a mente, as habilidades espirituais, o sentimento de amor ao próximo, pelo atrito do relacionamento com as pessoas, né? Essa é a nossa dependência da sociedade. Então, vamos agora entrar, né, propriamente no capítulo 18, né? Aqui já é o pensamento e vida mesmo, as palavras de Emmanuel. Então, ele conceitua: a sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Então, acrisolar é tirar as impurezas, purificar, dar qualidades superiores, aperfeiçoar. Então, a sociedade, né, diz Emmanuel, é uma imensa floresta de criações mentais. Então, você imagina que os pensamentos que eu emito, sendo eles bons ou maus, bonitos ou feios, eles povoam esse mundo mental, criando quase que uma floresta, né? E lá, cada espírito em evolução, em processo de evolução e acrisolamento, ou seja, nós vimos aqui para evoluir, ou seja, adquirir a felicidade e adquirir novas qualidades superiores, né, nessa vida social. O que eu encontro aqui da sociedade? O reflexo de quem eu sou. Então, é por isso que não adianta culpar o outro. Aquilo é um reflexo de quem eu sou. Se eu estou inserido nessa sociedade, nesse nível evolutivo que tem essas imperfeições todas, é porque aquilo é o que é compatível com o que eu sei dar, né? Se eu fosse um espírito evoluído a ponto de não emitir essas vibrações negativas, eu não as receberia de volta. Eu estaria onde? Num outro plano evolutivo, né? E aí, como Narciso, no mito, buscava seu reflexo no espelho, então ele ficava olhando para ver a si próprio, nós recebemos da sociedade os reflexos de quem somos. Então, Narciso olhava o espelho das águas e via ele mesmo. Nós olhamos a sociedade e vemos a nós mesmos. Talvez não o de hoje, o que somos nesse momento, mas o que fomos na encarnação passada, coisas que ainda fizemos e temos para melhorar em nós mesmos. Então, não adianta culpar a ninguém. Deus nos deu a liberdade, como usamos a liberdade, bem ou mal, o bem ou mal que vivemos depende somente de nós, né? E aqueles reflexos que a sociedade nos dá retornam na forma de alegria ou sofrimento. Então, dentro da sociedade, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Então, retomando um pouco esse conceito de ação e reação, né, eu acho interessante o item 134 de um livro que poucas pessoas leem, que é o Principiante Espírita. Então, depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec lançou o Principiante Espírita, em 1859. E lá no item 132, Kardec faz o seguinte comentário: por que nascem alguns na indigência, outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas por moléstias incuráveis, enquanto outras possuem todas as vantagens físicas? Seria um efeito do acaso ou um ato da providência? Então, é uma pergunta muito importante para nós raciocinarmos sobre a realidade que nos cerca, da vida social. Então, aquilo é o acaso, ou seja, eu dei sorte, nasci bem, o outro deu azar, nasceu todo cheio de problemas, ou aquilo é uma providência, ou seja, é um ato divino, Deus fez assim. Então, na argumentação, Kardec diz: se fosse ao acaso, não existiria providência. Então, admitida, porém, que exista a providência divina, aí ele pergunta se essas coisas aparentemente injustas, esse sofrimento, se ele é compatível com a bondade e a justiça de Deus. E aí ele comenta que se nós admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito, então ele classifica o efeito das coisas, né? O fato de eu ser rico ou pobre, de eu ter doenças ou ser saudável, que este efeito ele tem que ter uma causa. E se a causa não se encontra na vida presente,
ela deve achar-se antes dessa, porque a causa deve preceder o efeito. Então, numa linguagem um pouco técnica, né, Kardec é muito dialético assim, o que ele diz? Ele diz que se nós temos essas injustiças e Deus é justo, essas injustiças tiveram uma causa. Se eu não vejo a causa dessa injustiça hoje, ela é anterior. Então, ela vem da existência anterior, das atitudes anteriores que tivemos. Ele continua ainda dizendo que os estudos espíritas nos mostram que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado, ou seja, foi importante numa existência anterior, na qual ele fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Tudo são concessões passageiras de Deus. Ele deu a fortuna numa vida, ele usou o mal, agora ele não tem o direito de continuar usando aquilo, e ele sofre as consequências, que é vir numa vida miserável. Muitos que são nascidos na abjeção, ou seja, pobres, cheios de problemas, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Então é isso que essa frase de Emmanuel quer dizer, né? Dentro da vida social, aquilo que nos parece injustiça, na verdade é o funcionamento exato da lei de ação e reação. E se essa reação, esse efeito não está aqui hoje, é porque ele precedeu numa vida anterior os fatos. Mas como espíritos é muito importante a gente não ser muito determinista. Então tem um comentário desse item que é muito importante para nós, que é: nem sempre uma vida penosa, ou seja, pobre, com dificuldades, doenças, é uma expiação, ou seja, é um pagamento de uma dívida. A gente tem que reconhecer que muitos espíritos são valentes e querem progredir rápido. Então, eles escolhem provas, né, para que avancem rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-las. Então, muitas pessoas ao nosso lado, em grandes dificuldades, são espíritos em posição espiritual muito melhor do que a nossa. Eles tiveram mais coragem de acelerar o seu processo evolutivo. Então, nós também não podemos pôr a lei de ação e reação como uma coisa absoluta, e sempre o sofrimento ele vem por uma causa de que eu fiz errado. Às vezes é uma coisa que eu pedi ou escolhi para que eu progrida mais rápido. Isso é importante também. Continua Emmanuel, né? Então, a sociedade é dividida em pátrias, né? Então, pus aqui a bandeira brasileira. Então, temos os diversos países que são as grandes coletividades sociais. Elas são, como diz aqui, grandes matrizes do progresso. Constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho. Então, matriz de progresso, matriz. É um lugar onde algo é gerado ou criado. A palavra original vem do ventre da mulher, né? Que é onde nascia ali o nenê. Então, a sociedade, ele compara as pátrias, que é uma parte da sociedade global do planeta, como o local que gera o progresso, né? E onde há fulcros de civilização, e fulcro é o ponto de apoio de uma alavanca. Então, aquele lugar onde você apoia a alavanca para que ela faça força e remova o obstáculo e cause o progresso, é chamado de fulcro. Então, ele compara a sociedade a esses grandes elementos que levam ao progresso humano. E são redutos de trabalho, né, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação. Então, ele está conceituando a vida social, como vimos em Kardec, né, no Livro dos Espíritos, como vimos em Herculano Pires aqui, como o local do serviço de autoeducação, né? E essa educação ela se dá o quê? Mediante o serviço à comunidade. Então, eu trabalhar para o outro, eu dividir meu tempo, meus recursos, minhas capacidades com o próximo, é muito importante, porque é esse serviço à comunidade que me autoeduca, né? E muitas vezes emigrando de um país a outro, porque a gente percebe que cada país tem suas diferenças. Então, como a gente está aqui no Brasil, a gente está sempre reclamando das injustiças que tem no Brasil e que a Suécia é um país justo, lá não tem pobre, tem justiça social. Mas a pessoa que está vivendo na Suécia está aprendendo alguma coisa que aquele momento, que aquela situação lhe fornece.
Se nós estamos aqui no Brasil, é porque nós precisamos disso. Isso é o que nós emitimos e é o que nós podemos receber nesse momento. Então, não há injustiça, né? Eu estou aqui porque aqui é o que eu preciso aprender. E aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, foi mal interpretado muitas vezes, porque algumas pessoas acharam que aqui era o grande berço do bem, da paz e da justiça, mas não. Aqui é o hospital. Aqui é onde os doentes vêm para receber o tratamento. É onde os doentes vêm para recolher de volta aquilo que eles emitiram e que eles precisam para sua evolução. Então, são redutos de autoeducação mediante o serviço e que a gente precisa disso. Mas a gente emigra. Então, uma vez eu nasço no Brasil, aprendo o que o Brasil tem a me ensinar, outra vez eu posso nascer lá na Suíça, né? E aprender o respeito, aprender uma sociedade mais organizada, né? Tudo são oportunidades. Continua Emmanuel, então classifica agora que essa sociedade é o nosso lar coletivo, né? O nosso grande lar, que alberga o conjunto das famílias. Ele é definido por afinidades raciais e interesses de clã. É o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então veja que profundo. O que é esse lar coletivo? O que é a sociedade? Ele é o conjunto das emoções e dos pensamentos que emitimos, porque nós já conceituamos, né? Tem o indivíduo, que é a coisa palpável, e nós temos a sociedade, que ela é subjetiva. O que é a sociedade? Vimos pela lei de associação, que é os pensamentos e as emoções que nos unem, né? Que nós emitimos e recebemos. E aqui Emmanuel conceitua novamente isso, dizendo que ela é o conjunto das emoções e dos pensamentos daquele que ocupam aquela sociedade. E aí é interessante, ele diz o seguinte: entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Veja que interessante isso daqui, né? Então, esse lar coletivo é o conjunto dos nossos pensamentos, e se nós pensarmos na barreira entre uma vida e outra, isso que ele quer dizer aqui, as barreiras berço-túmulo, ou seja, que eu nasço até que eu morro, nesse momento, que nós chamamos de existência terrestre, a alma ela vai transferindo-se de posições sociais, nasce rica, nasce pobre, doente, nasce com diferentes raças, nasce em diferentes povos, e as existências que elas têm dependem do quê? Dos reflexos do quê? Aquilo que eu emiti, recebo de volta. Essa é a lei de ação e reação. Aquilo que eu emiti, eu recebo de volta. Então, conforme eu vou recebendo aquilo que saiu de mim mesmo, né, aquilo que eu haja lançado de mim, e aquilo que eu haja assimilado, porque eu também posso absorver do meio coisas. Então, eu absorvi coisas boas ou ruins, né? E isso vai determinar a situação, tanto da sociedade que eu vou me situar, que eu tenho afinidade para ir, estar junto, quanto como eu vibro, como me relaciono dentro dessa sociedade. Então, o que lançamos de nós, né? Angústia, piedade, amor, cólera, ou que assimilamos, violência, ódio, ou alegria, esperança. E a gente vê isso, né, pessoal, no ambiente de trabalho, nós podemos ter uma pessoa que sofre, que acha aquele trabalho insuportável, e temos outra alegre, feliz, que vê as belezas daquele lugar, dos colegas. Então, aquilo que eu dou, eu recebo. Então, a gente percebe que um ambiente físico semelhante, dependendo da pessoa e do ambiente espiritual e das conexões que ela faz, pode ser muito diferente. E isso a gente entende lá no capítulo 1. Se alguém quiser ler no livro ou quiser ver o estudo, o espelho da vida, né? Então, nesse capítulo 1, Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida. Então, o espelho, ele reflete, mas ele em si não produz luz, né? Então, ele reflete. E ele reflete por onde ele olha. Então, se a minha mente olha o mal, ela reflete o mal.
Se eu virar o espelho da minha mente para uma flor, eu vou olhar nele e vou ver aquela flor. Então, se eu vejo o bem, se eu estou interessado em vivendo o bem, eu estou refletindo o bem. E aí a gente respira nas imagens que nós projetamos e recebemos. Vejo que nesse capítulo ele está falando exatamente a mesma coisa que agora na sociedade. E por essas reflexões nossas, nós podemos estacionar sob fascinação dos elementos que nos escravizam, ou seja, se eu sou escravizado ao mal ou às más paixões de posse, ódio, violência, egoísmo, vaidade, aquilo me prende. Ou através desses reflexos, eu posso incorporar em fluxos renovadores, energias novas, poderes novos que me induzem à purificação e ao progresso. Então, essa questão, né, de que às vezes o ambiente social é o mesmo, mas o que eu tiro dali é muito diferente, porque isso depende para onde a minha mente reflete. Voltando, né? Então, ele diz assim, que atingida a época da aferição dos próprios valores, então aferir é conferir, avaliar, ver o que aconteceu, e essa aferição ocorre durante a morte física, né? Quando a gente desencarna, determinada aí pela extinção das forças vitais corpóreas emprestadas ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço. Olha que interessante, né? Então, o nosso corpo, a nossa energia vital, esse nosso período aqui na Terra, em realidade, é um empréstimo, né? Para que a gente faça uma excursão, uma viagem de serviço, reajuste ou elevação, né? Na esfera da carne. E então nós colhemos os resultados da nossa conduta. E aí o que a gente fez vai retornar para nós. Então a responsabilidade sempre é nossa. A gente não pode culpar a Deus de nada, né? E muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos e reconstruir nossos destinos. Isso é um pouco negativo, a gente pensa, puxa, mas está falando da morte, né? Dando um peso nessa encarnação. Mas existe um motivo para isso, que é lembrar para que existe o livro. O livro Pensamento e Vida é uma cartilha do plano espiritual que Emmanuel trouxe para nós. Se a gente ler o prefácio do livro, ele explica. Então, ele diz que o livro Pensamento e Vida é uma cartilha de preparo daqueles em trânsito para o berço. Ou seja, muitos espíritos, quem sabe nós, né, estávamos lá no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, estávamos fazendo cursos. Ou seja, vamos aproveitar o melhor possível a oportunidade da reencarnação. E um desses cursos é o Pensamento e Vida. Então, ele é um curso do plano espiritual que as pessoas, alguns espíritos fazem, né? E com base nesse curso, ele trouxe o Pensamento e Vida, né? Então, são utilizados nessas escolas de aprendizado. Então, ele está justamente nos alertando, olha, vocês ganharam uma oportunidade de fazer uma excursão. Então, imagine que você ganha uma excursão para a praia. Então, você vai até a praia, vai ficar um pouco no mar, depois vai voltar. Como você vai usar o tempo dessa excursão? Você vai ficar reclamando de tudo? Ou você vai ver o que tem de bom ali e tentar aproveitar? Você vai construir boas memórias, boas vivências? Ou você vai ficar reclamando do colega porque ele não fez isso? Reclamando que o ônibus estava muito demorado? Então, são esses os pensamentos, né, que talvez a gente possa construir, que Emmanuel nos ajuda nisso. Né? Então, dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, então ele vai agora dar alguns exemplos dessas questões relativas às leis de causa e efeito. Né? Os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, então a sociedade lhes deu um status e uma posição, então hoje eles oprimem, eles têm aí uma supremacia do ouro, do poder, do sangue, né? da dinastia, seja o que for. Amanhã eles voltam ao terreno da terra, aqui, né, torturado de carência e de infortúnio, recolhendo impactos diretos, os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Então, aquele volta e sofre e recebe, na realidade, aquilo que ele lançou.
Então, hoje, aquele raio, como ele diz aí, o atinge, mas quem lançou aquele raio foi ele mesmo. Quem lançou aquele pensamento, quem construiu uma sociedade injusta desse modo, que maltrata o próximo, foi ele mesmo, quando ele estava na posição de ter poder. Então, se nós criamos em nossa mente coisas negativas e lançamos essas coisas negativas na forma de pensamentos, atitudes, palavras, emoções, né, relacionamentos, como diz no capítulo 10 do entendimento, isso volta para nós. Então, outro capítulo interessante do Pensamento e Vida é o capítulo 10, que ele fala do entendimento. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural, que não vai e volta. Então, em realidade, o sofrimento que às vezes passamos é o retorno do que fizemos. E isso é uma lei natural que serve para que a gente aprenda. É como uma criança, ela não entende que o fogo queima, mas a hora que ela põe a mão, dói, machuca, mas ela aprende. Se ela for esperta, ela só põe a mão no fogo uma vez. É normal, ela não põe mais. A gente sofre muitas vezes porque a gente põe a mão no fogo várias vezes. Jesus veio há 2000 anos nos dar a orientação, mas às vezes a gente insiste em ser egoísta, em ser vaidoso, né? Fazer o quê? A gente tem essa liberdade. E se as vítimas, né, então, quando há esses desequilíbrios, dado ao nosso estágio evolutivo atual, se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, veja que importante isso. Ele dá aqui o antídoto para a melhora social. Qual é o antídoto para que isso cesse? Para que não tenha mais esse tipo de sofrimento? Perdão recíproco. Tanto tem que exercer o perdão aquele que recebeu o mal quanto aquele que fez o mal. Ele tem que se perdoar e não fazer mais o mal. Reconhecer que errou e tocar para frente. Então, sem isso, se não exercermos o perdão, encontraremos no mundo social o verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas de vingança e do ódio, da dissensão e do crime. E isso assegura clima favorável aos processos de delinquência. Então, se vivermos sem o perdão, nós ampliamos o mal. E tem uma frase de Martin Luther King que é mais ou menos assim, que a violência, o ódio, é como lançar sombra numa noite escura é como lançar escuridão numa noite sem estrelas. Então a noite já não tem estrelas, já é escura. Você vai por mais escuridão? Não tem jeito. Se você quiser acender uma luz ali, você tem que fazer o bem. E é por isso que Jesus falou de retribuir o mal com o bem, de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Se alguém lhe roubar a túnica, dê a capa. Isso nada mais é do que um antídoto. No momento que eu paro de eliminar, de emitir pensamentos e emoções negativas, eu começo a receber da sociedade emoções positivas, não é? Então, nós conseguimos, com isso, estancar o mal. É o único jeito. A criatura interessada, aí voltando ao outro capítulo, né? Estava aqui no 18, o capítulo 10 ele é muito importante também, né? Que é o do entendimento, que eu já tinha comentado. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores, ou seja, coisas boas que vão me trazer o bem na sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce de trabalho renovador. Então, entender é a base, é a nossa ferramenta de trabalho, mas o entendimento que simboliza uma fraternidade operante. Não é aquele que diz, olha, eu perdoo, mas que ele não apareça mais na minha frente. Não, ele tem que perdoar e querer conviver com ele e amá-lo. É muito difícil, eu sei, não estou dizendo que eu faço isso, né, pessoal? Estou avaliando a teoria aqui, aprendendo, e com esforço, com certeza, todos nós vamos conseguir fazer isso, né? Porque essa é a promessa de Jesus. Todos somos capazes, somos deuses, né? Então, nós vamos exercer isso. Então,
A criatura interessada na produção de reflexões mentais protetoras de sua cena evolutiva não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho, e esse entendimento que simbolize fraternidade operante. E aí ele diz que o culto infatigável do entendimento é nossa ferramenta de harmonia e progresso. Então tem que entender o outro. Por que ele erra? Ele não erra por várias razões, não nos cabe julgar. A gente tem que respeitar o nível evolutivo dele e tocar para frente, né? E aí ele dá um exemplo aqui nesse capítulo 10. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos, criamos por atividade reflexa, sempre aquela emissão, a onda mental que eu emito volta para mim, de desalento, intemperança, crueldade, secura. Agora, quando eu sou generoso, compreensivo, prestimoso, útil para com aqueles que estão à minha volta, ou seja, para com a sociedade, nós criamos, consequentemente, alegria, tranquilidade, segurança e bom ânimo para todos nós, né? Então, essa é uma ferramenta, o entendimento é uma ferramenta para o nosso bem-estar, para o nosso progresso. Aí, voltando aqui, né, a sociedade, ele dá outros exemplos, Emmanuel, né? Então, ele vai dar agora exemplos coletivos. Ele deu exemplo de erros individuais, aquele que usou mal a fortuna, né, usou mal o poder, agora ele vai dar exemplos coletivos. Sociedades que escravizavam o braço humano, né, que fizemos nações que tornaram outras nações escravas, hoje são obrigadas a afagar, ou seja, a acariciar por filhos aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Então, agora são obrigadas a devolver, na oportunidade de ter como filhos, aqueles espíritos que elas prejudicaram no passado. Hordas invasoras que talaram o campo de povos humildes, então aquelas pessoas que invadiram outras terras e mataram aquelas pessoas, né? Hoje renascem como rebentos do chão conquistados, então eles voltam a nascer agora naqueles países onde eles fizeram o mal, e aí aquele país estando desestruturado, eles não vão ter uma vida legal, né? Mas eles garantem nisso a possibilidade de justiça, ou seja, de refazer as instituições que feriram ou depredaram. Então, com isso, a justiça divina permite que esses espíritos refaçam, então, aquelas sociedades, e é por isso que nós temos os diferentes graus, os diferentes níveis de sociedade, como ele disse, a gente vive e reencarna naquela que é mais interessante para o nosso degrau evolutivo. Continuando, né, agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, voltam naquela raça, acarretando a compreensão das próprias obras, a compensação das próprias obras. Então ele recebe de volta e ele acaba, né, recebendo aquilo como forma de aprendizado. É como pôr a mão no fogo, a questão da criança, né? Então, cidadãos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, dos mais pobres, depois de respirarem no conforto das avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram no outro tempo a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Então, não é que Deus pune. Simplesmente eles criaram injustiças quando tinham a possibilidade de poder criar justiça. Então, se eles estavam poderosos, comandavam a sociedade, poderiam ter criado uma sociedade justa. Ao invés disso, mantiveram a injustiça ou se aproveitaram desses mais pobres e aumentaram a injustiça. Agora, eles recebem isso tendo a oportunidade de, em nascendo naquela situação, refletirem, aprenderem e trabalharem para mudar essa condição, né? São os mecanismos muito interessantes da justiça divina. E aí, uma outra reflexão a gente pode tirar nesse ponto, no capítulo 11 do livro 3º, que é a última lei, a lei de justiça, amor e caridade. É um capítulo muito bonito, pessoal, do livro dos Espíritos, quem quiser, tiver interesse de ler. E nesse capítulo, então, na questão 877, ele pergunta se a necessidade de viver em sociedade, já que a gente vive em sociedade, se isso acarreta algum tipo de obrigação particular, né? Se isso, de alguma forma, nos traz algum tipo de obrigação. A resposta é sim. Então, o fato de nós vivemos em sociedade, de eu me relacionar com o próximo,
eu dependo do próximo para evoluir, foi isso que a gente viu, da mesma forma que ele depende de mim para que evolua. Então, a primeira das obrigações é respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeita esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. Ou seja, represália é não perdão, é se vingar, é ir contra. E daí vem a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, realmente, né, a gente vê que os espíritos nos esclareceram bem isso, e Emmanuel vem trabalhando com mais profundidade, né, toda essa questão aqui da lei de sociedade, dizendo isso, que a gente, vivendo em grupo, nós devemos o nosso respeito, a nossa colaboração ao outro. E é por isso que Jesus, né, já disse, reforçando, nos falou que a base, o nosso ponto, é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse a nós mesmos, né? Esse é o primeiro dever para que haja uma vida social justa. Continuando, né, em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Então, se a gente tem impurezas, imperfeições, coisas a melhorar, quem é o filtro, a alavanca, o fulcro, né, ou a matriz para gerar o progresso, como já disse Emmanuel, é a sociedade, né, em que as almas, nos fios da experiência ou nas passagens por aqui, seja na abastança ou na miséria, na direção, ou seja, sendo quem comanda, ou na subalternidade, aquele que obedece, que tem uma vida simples, aparentemente limitada. Cada um colhe os frutos da plantação que lhe é própria. Todos estamos colhendo o que plantamos. E nós podemos retardar o passo na planície vulgar, ou seja, reincidir nos erros e na resistência, na rebeldia, no mal, ou podemos acelerar os passos, né, para os sinos da vida, em obediência aos ditames da evolução, que é uma lei também que todos a cumpriremos, né? Então, se eu for pensar, né, traduzido isso em palavras minhas, não importa conquistar o comando. Às vezes a gente vê pessoas que se sentem felizes ou não conseguem se sentir justas ou satisfeitas na vida porque não tem poder, não tem fortuna, não tem posses materiais, né? Mas isso não importa. Mas sim, saber comandar é importante. E a gente sabe que essas provas de ter poder, comando, fortuna, são provas muito difíceis, onde é mais fácil falhar. Da mesma forma que não importa ocupar posição de subalternidade. Então, não é também o fato de eu fazer um voto de miséria, ser um miserável, não querer nada disso. Mas sim saber obedecer. Será que eu consigo obedecer de forma construtiva? Então, pessoal, seja qual foi a oportunidade que nós temos que lembrar lá da providência de Deus, na questão 137, né, que eu falei lá do Introdução ao Espiritismo de Kardec, né, que Deus é providência e amor. E existem reações, as coisas que passamos hoje são reflexos do que fizemos ontem, só que a gente não lembra, né? A gente encarnou, esqueceu. Então, quando a gente reencarna, a gente esquece. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que a gente vive hoje na sociedade. Não é o quê? Muitas vezes a gente educa errado as pessoas, os filhos, falam, olha, para você ter uma vida boa, você tem que ter sucesso. Você não pode querer ser um funcionário, você tem que ser o diretor da empresa, o presidente. Não, não é isso. O que importa é o como. Como eu vivo a experiência de ter poder ou de ser subalterno? Como eu vivo, como diz aqui, a abastança, ser rico ou ser pobre, viver na miséria? Como eu vivo a experiência de ter uma encarnação saudável, com um corpo perfeito, ou uma encarnação com problemas? É isso que importa. Deus nos concedeu, dentro das suas leis de justiça, amor e caridade, esta oportunidade. Como eu vivo ela, né? É isso que vai fazer com que essa
oportunidade reencarnatória me seja positiva ou não. E para finalizar a nossa reflexão, eu trouxe do Pão Nosso uma mensagem que eu acho que se encaixa muito bem aqui. Principalmente naquela questão do entendimento. Pensar que buscar entender o outro, perdoar o outro, é uma ferramenta para o nosso progresso. Às vezes a gente pensa que eu perdoar o outro estou fazendo um bem para ele, porque ele vai ficar livre do problema. Não, estou fazendo um bem para mim mesmo. Eu que vou me libertar daquela situação má. O espelho da mente ficar vibrando, olhando aquela situação má porque não perdoa, quem olha para o espelho da minha mente vai ver o mal. Quando eu perdoo, eu viro a mente para outro lado e sigo o meu caminho. Mas as leis de justiça, de amor e caridade se incumbirão do resgate daquela pessoa. Não sou eu que vou fazer isso, né? Deus tem seus mecanismos de amor. E lembrando, então, dessa questão das leis de entendimento, eu trouxe um item aqui, que é o item 122, que se chama Pecado e Pecador. E eu achei interessante porque a gente tem essa maneira de classificar. Eu sou do bem, aquele é do mal. Não, político no Brasil é um povo que eu vou te falar, tudo pecador, tudo gente do mal. E a gente pensa que a gente tem que eliminar essas pessoas, né? Então vai ter a transição planetária, a Terra vai para um lugar melhor, eu quero ficar, e os outros eu quero que vão embora para o planeta que é mais atrasado. Não é assim. Veja que coisa incrível essa interpretação que Emmanuel nos dá dessa passagem do Evangelho de João. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É sutil, mas muito profundo. Quem faz o bem é de Deus. Quem não faz o bem não tem visto a Deus, mas não falou que é do mal. Então, Emmanuel explica que a sociedade humana, né? Então, nós estamos estudando a sociedade, então nós aqui, esse grupo que nós estamos inseridos, não deveria operar a divisão de si próprio. A gente não deveria nos separar entre A e B, bons e ruins, ou, como diz aqui, pecador e pecado, né? E bons e maus. Como sendo um campo em que se separam bons e maus. Mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguem pressenti-lo. Então, alguns já começam a compreender a Deus, outros ainda não conseguiram compreender a Deus. Essa é a única divisão. Claro que as palavras maldade, perversidade ainda comparecerão também, né? A gente verá esses atos, pessoas praticando esses atos por vastíssimos anos, veja, vastíssimos, não sei quanto é isso, mas são muitas décadas, séculos, né? No dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Então, o que importa é a atitude daquela pessoa que é má, né? Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações da inteligência humana. Então, aqui ele nos convida a interpretar o mal de uma outra forma. Quem trouxe isso é Jesus, está aqui no Evangelho de João, dessa forma. O evangelista apresenta conceito justo. João nos diz que o perverso está exilado do Pai, não tem visto a Deus, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma... Desculpa, eu li rápido aqui, né? O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do Pai e nem se conserva fora da criação, fora das leis de Deus. Por isso que esse conceito de inferno, né, foi muito ruim. Não existe isso. Está todo mundo no mesmo barco, só que estamos em diferentes lugares. Um inferno isolado, que Deus separa o bom do mal, isso daí não existe. Todos somos filhos de Deus, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. É isso que fala Jesus. Então, apenas afirma que alguns ainda não têm visto a Deus, não têm se relacionado com Ele, não têm entendido a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e as zonas pestilenciais do caminho. Significa que nós não devamos nos opor ao mal e sermos cristãos, mas muito firmes
em não aceitar nada de mal. Nós temos que ser firmes, mas nós temos que fazer isso com não violência, não julgando e não desenvolvendo ódios, inimizades, rancores, né? Obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Então a gente imagina que o lavrador, quando vai limpar ou remover o mal, ele quer que aquele campo produza frutos. Então, toda vez que nós nos relacionamos com um companheiro que no momento não tem visto a Deus e tem feito o mal, a gente tem que ter como meta induzi-lo a fazer o bem e se somar a nós, nunca excluí-lo. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontar por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Então, no relacionamento de Jesus com os espíritos que ele devia, que eram ruins, que faziam o erro, ele sabia que eles são espíritos eternos, né? E ele os dirigia-se a eles amorosamente. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Então eu tenho que combater o crime e salvar o criminoso. E o mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens como um marco sublime do reino celeste. Então veja que o entendimento e a questão do pecado e do pecador são mensagens que eu achei muito interessantes para a gente ver a profundidade da nossa vida social e que a solução que nós temos para melhorarmos com um grupo que vive hoje aqui na Terra é realmente perdoar, criar entendimento e que de nós só saia o bem, né? Se eu faço alguma coisa ruim, eu não tenho como criar o bem. Então era isso, pessoal, que a gente tinha programado para hoje, né? Eu espero que vocês tenham achado o nosso estudo interessante e boa noite a todos. E eu vou abrir aqui para perguntas, caso alguém queira conversar conosco.